Sua Voz é Mais Forte é um podcast que reúne saúde, informação e acolhimento. Edição especial Palavras que Inspiram. Olá, está começando o podcast Sua Voz é Mais Forte. Dessa vez trouxemos a edição especial Palavras que Inspiram. Eu sou Ana Carla, enfermeira navegadora da SEDS Oncologia, e hoje vamos falar sobre um tema muito importante na vida de todo mundo, a sexualidade. E hoje, para falarmos deste assunto tão importante, principalmente na vida dos pacientes oncológicos, convidamos a oncologista Emanuele Gates, da SEDS Oncologia. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui para a gente debater esse tema tão importante. E também trouxemos a sexóloga e psicóloga Graziele Chantal. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para discutirmos esse tema tão importante. E hoje a gente vai trazer diversas perguntas, né? A gente que tem hoje na SEDS Oncologia a linha de mama, né? E as pacientes trazem muito esse tema de sexualidade porque na maioria das vezes essas pacientes não falam por vergonha, por medo da sociedade, e esse tabu ele precisa ser quebrado, né? Verdade. Nada mais justo do que a gente trazer essa conversa aqui e chegarmos até ela com esses assuntos tão importantes, né? Com certeza. E aí a gente se pergunta, por que falar sobre isso, né? Por que esse assunto precisa vir à tona, ter em rede social, né? E, doutora Emanuela, quando a gente fala sobre o câncer de mama, geralmente as pessoas elas pensam só em exames, né? Cirurgia, qual que é o melhor tratamento para esse paciente. Mas a senhora poderia explicar por que também é tão importante olhar para aspectos como a sexualidade e a qualidade de vida do paciente com câncer de mama? Claro, Ana. Pergunta muito importante. O que acontece? Hoje em dia a gente tem cada vez mais o diagnóstico de câncer de mama em pacientes mais jovens, né? E às vezes a gente só fica mais preocupado com a questão de explicar para o paciente como vai ser o tratamento, prognóstico, duração do tratamento, e a gente acaba esquecendo mesmo de abordar esse tema tão importante. Pacientes mais jovens, até as pacientes de pós-menopausa também são pacientes que podem ter, né, vida sexual ativa, mesmo durante o tratamento oncológico. A gente sabe que o próprio tratamento traz algumas alterações no organismo, alguns desconfortos que vão ocorrer mesmo, mas talvez se a gente conseguir orientar essa paciente, né, explicar para ela que isso pode acontecer, que isso é normal, que às vezes tem recursos para passar por esse período, que às vezes é um período realmente muito sensível na vida da mulher, né? E ela pode passar por esse período de uma maneira mais amena e a gente tentar buscar essa qualidade de vida também com relação à saúde sexual. Sim, com certeza. Muito bom estar abordando esse tema e justamente por isso, né? Porque Exatamente. às vezes no consultório, no dia a dia, às vezes elas não trazem essa informação para Verdade, você. por vergonha, né? Sim. Ou por achar, meu Deus, eu tô com câncer. Isso agora não é minha prioridade, mas tem que ser sim, né? Com Sim, certeza. Com certeza. E na sua visão, doutora Graziela, por que falar de sexualidade é fundamental no contexto de câncer de mama? Então, a sexualidade está prevista na Organização Mundial de Saúde como algo parte integral da vida do ser humano. Verdade. E a gente precisa falar de um ser humano que é bio, psico, sócio, espiritual, e aí eu também acrescentei sexual. Verdade. Sim. Nós não falamos de sexualidade, nós falamos de sexualidades no plural, porque nós somos diversos, né, doutora? Sim. Verdade. E aí a gente precisa trazer esse tema de uma forma leve, e falar de sexo deveria ser algo leve, assim como a gente fala de comida, por exemplo, justamente como a doutora disse, para quebrarmos tabus e para que a gente possa trazer isso para esses pacientes de uma forma que eles não abandonem o seu autocuidado, a sua autoestima, para que não percam a sua identidade. E é justamente durante o tratamento oncológico, né, que eles perdem um pouco dessa qualidade de vida, não tem esse resgate, né, acaba não trazendo essas discussões à tona e o paciente acaba ficando um pouco escasso até mesmo das informações, né? Verdade. E, doutora Emanuela, diante de tudo isso, né, que a gente já discutiu, qualidade de vida, os tipos de tratamento, igual eu falei, que muitas vezes as pessoas param e só pensam nisso, né? Mas, assim, quais os efeitos mais comuns do tratamento, como quimioterapia, hormonioterapia, cirurgias? E isso pode influenciar diretamente na vida sexual da paciente, né? Com certeza, né? As várias modalidades dos tratamentos oncológicos podem trazer
esse, digamos, efeito colateral na vida dessas pacientes, né? A própria cirurgia em si, a gente falando de câncer de mama, às vezes a paciente precisa de fazer uma mastectomia, precisa de fazer ali a retirada do mamilo, o mamilo às vezes tão importante na questão da excitação, né, do início da atividade sexual. Então, essas alterações produzidas pelos tratamentos, né, pela cirurgia, podem afetar a saúde sexual da mulher. Também a quimioterapia, a hormonioterapia, que são modalidades de tratamento, né, que a gente faz no câncer de mama, eles também podem afetar a saúde sexual através da redução do estrogênio. Esses tratamentos, eles vão produzir uma falência ovariana. Então, a mulher vai, se ela é mais jovem, né, ela vai ser induzida a uma menopausa, e aí esse nível reduzido do estrogênio altera diversas coisas no organismo dela. Dá atrofia da mucosa vaginal, pode dar perda do interesse, perda do libido. Às vezes a mulher tem aquelas ondas de calor, aqueles sintomas vasomotores, isso atrapalha no sono, ela não tem uma qualidade de sono boa, interfere no dia a dia dela. O próprio tratamento oncológico também, né? Pode, né? A pessoa vai fazer uma quimioterapia, são tratamentos que dão efeitos colaterais, tudo isso vai interferir como um todo na saúde sexual da mulher. E também a radioterapia, às vezes, pode, né? Hoje em dia a gente tem tratamentos muito modernos que cada vez menos dão lesões na pele, mas às vezes isso pode acontecer. Se a pessoa faz uma radioterapia também na região pélvica, pode ter um estreitamento da vagina, pode ter o ressecamento vaginal também. Sim. Então, assim, muitas coisas vão interferir nessa saúde sexual e por isso é tão importante a gente orientar essas pacientes. Sim. E são vários efeitos colaterais, né? Claro. Então, esses efeitos físicos e colaterais da paciente geram um boom para ela, né? Doutora Graziele, diante dos efeitos, quais as principais queixas emocionais e sexuais que você observa entre as mulheres no seu dia a dia mesmo de trabalho? Eu percebo que tem muita sensação de rejeição. Então, tem aquele pensamento mágico, eu não sou mais a mesma, eu não tenho mais o mesmo corpo, então a minha parceria vai me rejeitar, eu não sou mais aquela pessoa que tem aquele corpo que é sexual, que é sensual. Então, o pensamento mágico de que eu não sou mais uma pessoa funcional leva essa pessoa a perder-se de si mesma. E isso é muito ruim, porque ela perde o autocuidado, ela perde o autoamor. Às vezes até mesmo também, né, a parceria da pessoa acha que pode estar cobrando alguma coisa dela, né, e também tem dificuldades em abordar esse assunto. De acolher, né? Acolher e depois tentar reverter, porque durante uma fase do tratamento isso pode acontecer. Sim. Mas a tendência é esses sintomas irem né, se resolvendo e a pessoa voltar ali ter aquela sexualidade. É isso que a gente espera, que a gente consiga resgatar isso, né, possível, ao longo do tratamento, com certeza. Igual a gente iniciou hoje nosso podcast falando de tabus, né? Muitas vezes esses efeitos colaterais na paciente, ela é controlar, só que o medo, o anseio disso traz para a paciente uma maior dificuldade, uma maior aproximação. Né? Fala assim, meu Deus, eu estou vivendo lutando contra um câncer. E agora isso não tem que ser minha prioridade, mas não, tem que ser, né? Com certeza. E eles acabam colocando a autoestima e relacionamentos totalmente juntos, porque aí acaba afetando, né? E aí a gente traz à tona que talvez a doutora Graziela possa nos explicar ainda de uma forma mulher. Muitas mulheres, elas relatam mudança na autoestima, igual a gente discutiu aqui, e até mesmo dificuldade de achar relacionamentos pós-tratamento ou durante o tratamento. Como trabalhar essas questões, né? Como incentivar essas mulheres no consultório de psicologia e sexologia? Como ajudar essas pacientes, né? Essas pacientes precisam quebrar esse tabu, não ter medo de se relacionar, né, com outras pessoas, de conhecer outras pessoas durante o mesmo tratamento e até pós. Você pode, né? A gente tem que pensar dessa forma. Sim. Gente, se sexualidade é um tabu para todos nós, imagina sexualidade para o paciente que faz tratamento oncológico.
Então é Verdade. mais desafiador ainda. A nossa sociedade é muito cruel no que tange sexualidade. A gente fala de tudo: política, economia, saúde, comida, roupa. Mas quando vai falar de sexualidade, a gente cochicha. A gente fala E baixinho. tem a vergonha também, vergonha, né? De né? trazer, às vezes, para o médico esse assunto, né? Exatamente. Porque, às vezes, é um tabu mesmo, né? Uma coisa Sim. tão íntima. Porque Sim. como que eu vou abordar isso? Mas tá na hora de falar sobre isso nesse momento. Será que isso é relevante? Mas sim, é relevante. relevante. Né? Então, o que eu oriento? Primeira coisa é essa mulher encontrar-se novamente com esse corpo nessa fase. Então, que corpo é esse? Que corpo que eu tenho nesse momento? Então, buscar esse contato com esse corpo. Tem um exercício que eu passo no consultório chamado autofocagem corporal, que é você entrar no banho, apagar a luz, colocar uma vela, uma música suave, e você tocar esse corpo, acolher esse corpo novamente e tirar a sexualidade da zona erógena e levar para as outras áreas do corpo. O nosso corpo todo é libido. Então, quais as outras áreas que eu gosto de ser tocada, acariciada no rosto, no pescoço, na barriga, e encontrar-se novamente com esse corpo? Cuidar da sua autoestima, cuidar daquilo que você acha que acabou. Não, eu só estou me redescobrindo. E quanto mais eu redescubro esse corpo, mais eu vou conseguir também me conectar com o outro, porque primeiro eu me priorizei. Exatamente. Primeiro se conhecer, né? Exatamente. Trazer esse conhecimento próprio da própria pessoa e também buscar essa questão com a ajuda de outros profissionais, que é muito importante, né? Sim. E aí, doutora Manuela, a gente traz uma pergunta muito importante. E na consulta médica? Como que a senhora orienta esses pacientes? Porque muitas vezes o paciente faz assim, ó, ou ele pergunta, quando ele cria muita intimidade com um profissional de saúde, e às vezes ele acaba trazendo para o enfermeiro essa pergunta, o enfermeiro assistencial lá dentro mesmo, mas ele não traz para o médico. E como a senhora, nas suas rotinas diárias aí como oncologista, como que a senhora traz, como que a senhora aborda esse assunto para essa paciente? Esse receio dela, da sexualidade, do início de tratamento, que não precisa ficar com medo, né? A gente tem que procurar ser o mais leve possível, né? Grazi já tem trazido isso pra gente, mas a gente tem que procurar ser o mais leve possível. Introduzir na consulta mesmo, mas como que tá a questão da parte sexual, né? Às vezes a gente incentivando essa paciente a falar, ela se sinta mais à vontade, né? Então, assim, a gente tem que tentar, além de orientar, né, quais são os efeitos colaterais do tratamento, como que vai ser, trazer esse assunto, assim, de uma maneira leve, né? Perguntando se como parte da anamnese, né? Exatamente, né? Cuidando, Se tem alguma queixa, alguma coisa que possa estar incomodando, para a gente tentar ajudar. Nem sempre o oncologista vai conseguir resolver, né? Mas a gente tem o apoio da equipe multi, né? Da psicologia, da fisioterapia, que vão nos ajudar a integrar esse cuidado, né? Trazer essa estratégia prática, né? Exatamente. Do profissional, multiprofissional, que está ali diariamente com o paciente, pode ajudar a solucionar essas causas, né? Exatamente. Trazer como estratégias mesmo práticas para o dia a dia desse paciente, né? Verdade. Fazer com que esse paciente se sinta à vontade no meio, encaminhando ele ao profissional certo, ideal, né? Porque muitas vezes o único momento que ele vai conseguir se abrir vai ser a gente enquanto profissional da saúde, porque muitas vezes esse assunto ele não é levado para casa, não é levado para o parceiro, não é levado para ninguém, né? Principalmente igual a gente iniciou hoje nosso podcast falando que o câncer de mama, ele tem atingido pacientes muito novos, né? Que tá aí com a sua vida sexual ativa, né? E acaba pegando de surpresa essas pessoas, esses jovens de hoje. E aí não sabe lidar com toda essa situação. E pensar que cerca assim, de 2/3 das nossas pacientes, elas têm um tipo de tumor, que é o tumor com receptor hormonal. E ela vai fazer uma terapia que pode interferir diretamente nessa questão sexual. Então, assim, é muito importante a gente tentar trazer isso mesmo, para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida, que é isso que a gente está discutindo aqui, né? Para melhorar a qualidade de vida da paciente e ajudá-la também a passar por esse processo, né? Hoje em dia a gente faz tratamentos cada vez mais longos, né? 5, 7, 10 anos. Então, assim, ela não precisa ficar sofrendo esse período todo, sobreviver ao câncer, mas com uma qualidade de vida ruim. Não é isso que a gente quer, né? Sim. Exatamente. E tipo assim, e o que hoje, como a gente né, já até falou de estratégias práticas,
Existe, doutora Emanuele, orientações médicas ou recursos que podem ajudar, por exemplo, a reduzir sintomas físicos, né? A gente sabe que muitas dessas pacientes, por fazer, às vezes, longos tratamentos, ou tratamentos, às vezes, muito pesados, né? Que a gente fala, termo mais pejorativo da coisa, como dor e ressecamento vaginal, né? Então, às vezes, muitas vezes, ela sofre ali durante o tratamento, não comunica seu médico, não comunica nenhum outro profissional da saúde. E quais orientações que podem reduzir a dor, o ressecamento vaginal durante, né, esse tratamento ou após tratamento mesmo? Porque alguns efeitos colaterais, eles demoram um tempo para, né, deixar a paciente mesmo, para melhorar esses sintomas mesmo. Então, a questão do ressecamento vaginal, né, que pode gerar essa dor, a gente consegue abordar através do uso de lubrificantes vaginais, hidratantes vaginais. A fisioterapia também consegue, né, trazer algum benefício. Hoje em dia, o uso do laser íntimo, né, também ajuda nessa questão, melhorar a questão da lubrificação, do ressecamento, orientar a paciente, né, às vezes ela pode usar esses lubrificantes na hora da relação para ter um pouco mais de conforto, né, melhorar a questão do sexo vaginal, fazer o laser, fazer a fisioterapia. Então, assim, existem estratégias de tratamento que a gente pode ajudar. A gente sabe também, né, Grazi, que muitas das nossas pacientes têm depressão associada. Sim. E às vezes o próprio antidepressivo pode interferir ali também na redução da libido. Exatamente. Dificultando mesmo com que ela tenha o início de uma relação sexual, de algum prazer mesmo na hora da relação. Então, assim, se a gente conseguir abordar todos esses temas e orientá-las com relação a esse tratamento para a dor, o que a gente consegue fazer? A gente consegue melhorar esse sintoma e diminuir um pouco a incidência desse efeito, né, que é muito comum nas pacientes oncológicas. Sim. E aí, quando a gente fala, né, de orientações que o médico deu, que o profissional da saúde deu, a gente pula e Grazi. E do ponto de vista emocional e sexual? O que a paciente pode fazer de prática para reconectar com sexualidade e prazer? Né? O que essa paciente pode fazer de bom, trazer para a vida dela e o que ela pode praticar de bom para que esse desconforto, esse tabu seja quebrado, todos esses assuntos envolvidos que a gente já envolveu e discutiu hoje. Primeiro, vamos falar de sexo e sexualidade em voz alta. Sim. Quando a gente fala em voz alta, a gente autoriza outras mulheres a falarem sobre isso também. Verdade. Segundo, vamos nos conectar com a nossa parceria, aumentar o tempo de namoro, beijar mais, abraçar mais, ter mais toque físico, deixar o sexo penetrativo para depois. Sim. E aumentar esse tempo de namoro, onde vai ter mais proximidade, mais intimidade, mais leveza. Quanto mais a gente aumenta esse tempo de namoro, mais a gente vai conseguir ter um sexo sem dor. Porque sexo com dor não é um sexo gostoso, vira um sexo obrigatório. Verdade. E sexo obrigatório fica aversivo. Sim. Se doeu uma vez, eu não vou querer transar novamente. Exatamente. Então, quando, igual a doutora traz, o uso de lubrificante, mas eu nunca precisei usar lubrificante, agora eu vou ter que usar. Agora sim, depois passa. Mas nessa fase em que eu preciso reconectar com o meu corpo, com a minha sexualidade, vamos usar o lubrificante, tenha mais de um, tenha dois. Eu falo com as minhas pacientes, tenha nas bolsas, tenha nos cômodos da casa, mas tenha, para que você não abra mão da sua sexualidade, do seu prazer. Sim, sempre na bolsa, viu, gente? Sempre na bolsa. E aí a gente abre um leque de tabus e diálogos, né? E aí eu deixo aberto para vocês. Muitas mulheres têm vergonha de falar sobre a sexualidade. A Grazi falou, vamos falar em voz alta, meninas, porque esse tabu precisa ser quebrado. Com seus médicos ou familiares, né? Como cada uma de vocês acredita que podemos quebrar esse tabu e incentivar um diálogo mais aberto e acolhedor? Então, vocês como profissionais em consultório, como que vocês... o que a gente pode passar para os nossos pacientes? O que a gente pode afirmar para ele que esse tabu precisa ser quebrado, sabe? Porque na maioria das vezes eles acham que a gente nem só tá ali falando por ser um protocolo clínico e tudo mais. Não. O que vocês, enquanto profissionais de saúde, pode? Como quebrar esse tabu com essa paciente? Como que a gente tem que incentivar o diálogo com elas, né? Então, abrir essa conversa.
Pode falar. Eu acho que é começar mesmo, né? A gente, como profissional, abordar esse assunto, né? Sim. Porque se a gente não trouxer a consulta, a paciente já está toda cheia de receio, de medos, ela não vai trazer. Então, a gente fazer, né, como a Grazi falou, fazer parte da nossa anamnese, conversar, trazer o assunto para a roda, né? Sim. Falar com a paciente, olha, você vai fazer um tratamento, ele vai te dar X efeitos colaterais, mas a gente consegue reverter. Existem equipes né, preparadas para nos ajudar. Você não precisa passar por isso de uma maneira silenciosa. Não é um castigo, né? A gente tem que tentar trazer esse assunto de uma maneira leve, como a gente tem feito aqui agora, Sim. nesse momento, né? Para fazer com que a paciente sinta-se confortável em abordar esse assunto com a gente, né? Então, eu acho que o fundamental, um dos passos principais é trazer mesmo esse assunto, é quebrar os tabus, quebrar as barreiras, educar essa paciente, né? O companheiro ou a companheira, explicar o que está acontecendo, como que vai acontecer, o que pode acontecer, que existem recursos para a gente tentar reverter isso. Às vezes a pessoa também não tem, né, um parceiro, uma parceira naquele momento, mas não é porque ela está fazendo um tratamento oncológico que a vida terminou ali, né? Vai ter um capítulo ali depois daquela história. Então, não é porque fez esse tratamento que vai ficar com estigmas e sequelas para a vida toda. A gente tem que abordar, trazer esse assunto de maneira tranquila, leve e normalizar mesmo, né? A questão do sexo. É verdade. Quando nós, profissionais de saúde, trazemos isso na consulta ali, de forma a psicoeducar, a gente abre esse espaço de diálogo. Então, olha, a minha médica falou isso, a minha psicóloga, nossa, a enfermeira falou sobre isso, então eu também posso falar. É como se nós dessemos uma autorização. E ali nós nos tornamos corresponsáveis também por trazer esse assunto dentro da consulta. E tentar desconstruir crenças. Sim. Porque se para todo mundo já existem muitas crenças relacionadas à sexualidade, imagina também para esse paciente que tem que lidar com outras questões, outros efeitos colaterais. Então a gente tem que psicoeducar, a gente tem que desconstruir crenças que às vezes não são nem da pessoa. Eu ouvi da minha mãe, eu ouvi do meu pai, eu ouvi da amiga, eu ouvi na internet, eu li na internet. Então a gente tem que trazer isso de forma leve para que a gente possa, como a doutora disse, naturalizar. Exatamente. E quando o assunto trazido para o paciente de forma leve, ela se abre muito mais com a gente enquanto profissional de saúde, né? Muito mais. E essa conversa, ela não precisa ser aberta no meio do tratamento do paciente. A gente já pode iniciar falando sobre esse assunto, sobre os efeitos colaterais, né? E pontuar isso. Por que a gente fala de tanto efeito colateral como náusea, vômito, inúmeros efeitos colaterais que a quimio, hormonioterapia, radioterapia traz? E por que a gente não iniciar uma primeira consulta com o paciente trazendo esse assunto, né? Acho que a gente precisa, se for parar para pensar em todos os protocolos, de como, né, das primeiras consultas com o paciente, trazer à tona já, sabe? Porque aí, muitas vezes, o paciente não perguntou justamente porque ele não foi questionado. Exatamente. Porque não foi aberto esse assunto para ele. Eu acho que esse tabu, esse asterisco, né? É trazer previsibilidade, né, Ana? Exatamente. E quando a gente traz essa previsibilidade, a gente vai ensinar o paciente a buscar recursos. Desejo não cai do céu. Sim. Isso para todos nós. Nós precisamos ali construir o desejo sexual. E se a gente traz essa previsibilidade dentro do tratamento, a gente vai fazer com que esse paciente busque alternativas junto com a sua parceria. Com certeza. E Grazi, que mensagem, né? Você como psicóloga, você como sexóloga, você que atende milhares de mulheres todos os dias aí no seu decorrer, né, dos seus atendimentos, que mensagem você deixaria para as mulheres que estão nos ouvindo, para elas se sentirem seguras em relação à sexualidade durante e após tratamento? Que mensagem você traria para essas pacientes, né, para essas mulheres que nos escutam? Eita! Você não está sozinha. Você tem direito a viver a sua sexualidade de forma plena, como parte da sua vida. Você não está finalizando a sua história aqui agora. Pelo contrário, é só uma fase e, como todas as fases da nossa vida, vai passar. Se você se acolhe, se respeita, se ama e entende que você também precisa cuidar da sua sexualidade
como autoestima, autocuidado, seus sonhos, planos. A nossa sexualidade é um grande armário, cheio de gavetinhas. E o sexo é só uma dessas gavetinhas. Então, se você organizar todas as outras, autoestima, amor próprio, sua vida profissional, pessoal, você também vai organizar a sua vida sexual. Então, não abra mão da sua história de vida, não abra mão de você, se acolha, se respeite e se ame. E na perspectiva médica, qual o recado, doutora Emanuela, mais importante que a senhora, na sua trajetória de médica oncologista, queria deixar nesse Outubro Rosa? Outubro Rosa é onde a gente levanta essa bandeira. Mas não é só o outubro, é como um todo, é trabalhar isso. Qual mensagem você, como médico oncologista, traz para os nossos pacientes e diversas outras pessoas que estão escutando nosso podcast? Então, lembrar, né, que o câncer é um capítulo na sua história. Ele não vai ser a sua história como um todo, né? Sim. Vão ter dificuldades, vão ter períodos desafiadores, vão ter efeitos colaterais, tanto físicos, emocionais, né, relacionados à sexualidade, mas todos eles a gente pode abordar e trazer de uma maneira mais leve, né? O paciente vai ficar tanto tempo em tratamento, né? A gente pode acolher isso, a gente pode tentar ajudar. Nem sempre o oncologista vai ter todas as respostas, mas aí ele pode encaminhar para a equipe, encaminhar para a psicologia, encaminhar para um ginecologista, todos formando uma rede de apoio mesmo para essa paciente. E o mais importante, né, que eu queria deixar para as nossas pacientes, os familiares, lembrar que vai ser um período, não vai ser toda a sua história. Vai ser um período difícil, vão ter dúvidas, vão ter dificuldades, mas quando a gente está junto, a gente traz assuntos não só relacionados ao sexo, mas as outras dúvidas, quando elas são acolhidas, né, por profissionais que conseguem ajudar essa pessoa, essa fase se torna mais leve, né? Então, eu acho que o que a gente tem que orientar as nossas pacientes é buscar informação, educá-las, para que esse período seja um período um pouco mais leve nessa história dessa paciente, dessa família. E que o capítulo desse livro não termina, né? Exatamente. Ele pode continuar de uma maneira muito mais leve. Quando se certeza. procura o profissional certo, na hora certa, você não precisa esconder, você precisa quebrar esse tabu. E eu acho que essa é a mensagem que a gente gostaria de trazer. Esse livro precisa continuar sendo escrito. Isso. E nós, como profissionais da saúde, trazer essas informações. E diante de todas as informações colocadas nesse podcast, que vai chegar a milhares de pacientes, milhares de pessoas, milhares de familiares, que juntos vão construir a nova história desse paciente, quebrando esse tabu da sexualidade, eu gostaria muito de agradecer vocês, doutoras, por compartilhar tantas informações tão importantes para essas pessoas que nos escutam. Eu tenho certeza de que muitas mulheres vão parar e agora vão pensar e trazer essas informações para os médicos, né, para o psicólogo dela, para a sexóloga dela e discutir esse assunto que é tão importante, né? Com certeza, em casa e onde elas estiverem assistindo esse podcast, elas vão se sentir muito acolhidas. E você que nos ouve, lembre-se, Outubro Rosa é o quê? É sobre prevenção, cuidado, integral e qualidade de vida. Até a nossa próxima edição especial. Espero todos vocês lá. Obrigada, Grazi. Obrigada, Ana, pelo convite. Foi muito legal esse nosso bate-papo. Muito. Vamos fazer mais bate-papos Vamos assim, sim. que elas tenho certeza que elas vão se sentir muito acolhidas por isso. Muito Foi um obrigada. prazer. Prazer é todo meu. Obrigada.